Olá, o trabalho de hoje que será apresentado é a precarização do trabalho como motoristas de aplicativo, apresentado por mim, Marcela Sterling dos Santos, e sendo orientado pela professora doutora Kátia Barbosa Macedo. Eu sou aluna de graduação da PUC Goiás e falando um pouco sobre o trabalho e utilizando a base teórica, né, que nós utilizamos durante a realização dessa pesquisa. Para DeJurs, o trabalho ele abrange os gestos, o saber fazer, o engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, a capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às diferentes situações. É o poder de sentir, de pensar e de inventar. Então, diante disso, existem algumas funções do trabalho, né, que ele está diante do indivíduo. A construção da identidade pessoal e profissional. O trabalho ele vai sim moldar e influenciar o indivíduo e as questões em que ele se envolve, a inserção social, o local na sociedade que ele está inserido, e a manutenção da saúde física e psíquica, podendo também promover questões negativas, tanto à integridade física e psíquica. Podemos falar também da precarização do trabalho. A gente vai trazer para a realidade atual, né? E a gente pode falar que muitas mudanças ocorreram a partir da década de 70. Dentre elas, a revolução tecnológica, interdependência global das sociedades econômicas e políticas, reestruturação produtiva. E a gente sabe que isso sim influenciou a forma que o trabalho é visto diante da sociedade, como ele é realizado e todos esses aspectos. Castro, ele afirma que a uberização é a forma atual de precarização dentro da sociedade, com destaque para esses aplicativos que nós temos, né, e como estão relacionados com a desresponsabilização das ações. É uma forma que os aplicativos, eles criam para tentar, né, não se responsabilizar, ficar longe, e é uma forma de precarização que nós temos nos dias de hoje. Agora, trazendo um pouco para a base teórica do trabalho, né, a psicodinâmica do trabalho, ela foi responsável e criada por Deleuze, um psicanalista francês. Então, essa abordagem, ela investiga a saúde do trabalhador mediante uma vivência subjetiva de prazer e sofrimento. Então, ela vai privilegiar, né, uma inter-relação entre o sofrimento psíquico decorrente do trabalho e a organização do trabalho, bem como as estratégias de enfrentamento pelos trabalhadores para superar o sofrimento e transformar o trabalho em fonte de prazer. Então, essa é a ideia central da psicodinâmica do trabalho, a PDT. Bom, o objetivo do trabalho, né, foi analisar a uberização das relações de trabalho refletida na organização do trabalho dos trabalhadores de plataforma digital, nesse caso dos motoristas de aplicativo, desde o ponto de vista de suas condições e relações de trabalho e o impacto em sua subjetividade. Como método, o trabalho teve um caráter descritivo exploratório, com uma análise documental e entrevistas individuais. Essas entrevistas foram realizadas com 10 motoristas de aplicativos, utilizando um roteiro semi-estruturado, e posteriormente foi feita uma análise das entrevistas, foram transcritas e analisadas utilizando a grade de análise da psicodinâmica do trabalho, PDT. Além disso, nós percebemos que dos 10 motoristas de aplicativo, 80% eram do sexo masculino e a maior parte dos indivíduos tinham o ensino médio completo, sendo 3 deles com ensino médio completo, 1 incompleto, 2 com ensino fundamental completo, 2 com ensino superior completo e
um com ensino fundamental incompleto e com um superior completo. A gente pode falar também, né, da idade média dos motoristas, que foi de 39 anos, sendo 80% deles casados e 20% deles solteiros. Agora vamos falar um pouco sobre os resultados da pesquisa. E, inicialmente, foi possível perceber que um principal aspecto abordado pelos trabalhadores, né, durante as entrevistas, foi as questões de organização do trabalho. Então, questões relacionadas ao arranjo físico, as máquinas, ferramentas e equipamentos utilizados por esses indivíduos. Então, sejam carro, GPS, máquina de cobrança caso tenha, celular, EPIs, né, que os indivíduos utilizam durante a realização do trabalho. Além disso, as normas de produção, né, relacionadas às normas de produção, as regras formais foram mencionadas por alguns dos entrevistados ao mencionarem, né, como iniciaram o trabalho na plataforma, que eles falaram que não existe um contrato de trabalho, mas que ao adentrarem nos aplicativos eles precisam estar de acordo com as normas que os aplicativos impõem, para que eles têm que aceitar com essas normas, ler para entender como funciona, para assim dar continuidade ao trabalho deles. A partir disso, eles podem fazer o trabalho de motorista de aplicativo. Bom, além disso, quanto à jornada de trabalho, ela foi mencionada diversas vezes como cansativa e extensa, com muitas poucas pausas e com turnos extensos. Então, dos 10 motoristas, os 10, 100%, falou dessa questão de que existe uma sobrecarga de trabalho, no mínimo 8 horas por dia, sendo mencionada de 12 a 16 horas por alguns trabalhadores, sendo realizadas diariamente. E, diante disso, foram os riscos psicossociais ficaram aparentes, porque devido ao trabalho intenso e sem pausas para descanso, existe um comprometimento quanto à saúde e à qualidade de vida dos motoristas. Eles falam como isso pode refletir na saúde, em questões físicas, como dores, que se refletem nessas questões. A partir disso, a gente percebe que alguns indicadores de precarização, né, da uberização, é a questão da falta de contrato de trabalho, mencionada por todos, que não existe um contrato de trabalho nesses aplicativos, somente o aceite das normas ao adentrar e fazer o contrato, adentrar e fazer as questões no aplicativo para começar a funcionar. Questão de carga e jornada excessiva de trabalho, longas e duradouras, né, com mais de 8 horas todos os dias, a falta de treinamento, que ao adentrarem nos aplicativos não existe um treinamento feito pelas plataformas, e que dois dos motoristas mencionaram que tiveram o apoio da família que já trabalhava, que conseguiu um treinamento informal, mas realizado pela plataforma, nenhum deles mencionou que recebeu esse treinamento. E também a questão da falta de seguridade, que durante todas as entrevistas a gente percebe que eles falam que não existe uma seguridade de nenhum lugar, de nenhuma forma, e eles estão à mercê da plataforma e desse discurso de que eles terão uma vida nova, uma vida melhor, mas que eles esquecem de dizer que eles não terão seguridade em nenhum aspecto da vida. Bom,
Quanto à mobilidade subjetiva, foi possível observar que as vivências de sofrimento elas foram representadas pela sobrecarga física, psíquica, relacionadas à carga psíquica que o trabalho pode causar e relacionada à falta de reconhecimento do indivíduo diante da organização. Teve um relato de um dos participantes que ele se sente como se ele não fosse como se ele fosse deixado de lado pela organização, que somente as corridas importam e o motorista não. Além disso, as vivências de prazer se ligam a um discurso de liberdade e autonomia, ligadas à ideia de trabalho por conta própria, indicando um certo nível de alienação. No entanto, a maioria dos trabalhadores de motoristas de aplicativo, eles têm uma visão crítica em relação a isso, no sentido de que eu tenho essa liberdade, essa autonomia, mas caso eu pudesse trabalhar com carteira assinada e ter um trabalho com um pouco mais de garantia e seguridade, eu preferiria dessa forma. Às vezes pode estar ligado com a questão da idade, de terem passado anteriormente por outras profissões que estavam relacionadas à carteira assinada, mas eles têm um nível de visão crítica em relação a essas vivências de prazer. Bom, diante das estratégias, né, que foram encontradas pelos motoristas para enfrentamento, né, tanto individuais como coletivas, a gente percebe que existiram estratégias individuais, tanto por meio de negação como pela racionalização, com o modo de agir, né, a fim de tentar minimizar as fontes de sofrimento por meio de participação de familiares, afastamentos, permanência no trabalho até conseguir outra ocupação, como foram mencionadas algumas vezes durante as entrevistas. Como estratégias defensivas para lidar com o sofrimento decorrente desse trabalho, foram criados alguns grupos de aplicativo, né, para um sistema de informação, trocar informações sobre algumas questões, também até mesmo trocar informações sobre promoções em algum aplicativo, para o pessoal saber, né, qual aplicativo está com uma taxa melhor para receber um dinheiro a mais, né? Então, além disso, a gente pode ver que existem algumas discussões que são feitas nesses aplicativos, que foram mencionadas. Então, essa estratégia de enfrentamento coletiva permite com que os trabalhadores eles encontrem uma maneira de se comunicar, já que as plataformas, né, elas não dão para o indivíduo algo assim. Voltando aqui, como conclusão do trabalho, né, a gente percebeu que os objetivos do presente trabalho foram alcançados, que a abordagem teórica e metodológica foram adequadas, que os resultados encontrados, eles corroboram aos de pesquisas recentes que abordam a uberização e a precarização do trabalho, como a de Abili, 2019, a de Castro, 2021, citada anteriormente também, dentre outros, né, indicando uma necessidade de adesão dos princípios do trabalho decente e digno do trabalho decente na ONU. Então, eu queria agradecer a todos vocês que assistiram a essa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só entrar em contato e mandar mensagem no e-mail que está na primeira lauda dos slides. Obrigada.